Seja muito bem-vindo ao canal Governe Sua Vida. Meu nome é Pamela, sou terapeuta e eu queria trazer para vocês hoje, então, a nossa terceira aula da série Física Quântica para Todos. Então, a gente vai ter esse encontro aqui e mais um outro vídeo. Então, a gente iniciou com um vídeo explicando, né, desmistificando a física quântica. Depois, a gente fez quem eu sou, explicando quem você é em essência. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a minha razão de estar aqui, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou. Então, o último vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre para onde a gente vai, tá? Então, assim, gente, o primeiro vídeo deu bastante visualizações e também muitos comentários, né? Essa coisa, física quântica é uma pseudociência, um absurdo. Quando a gente vai quebrar paradigma das pessoas, é assim. Esse barulho é uma caixa que eu apoio os meus pés para não ficar com o pé para baixo. Quando a gente vai desmistificar, a gente vai mudar paradigma das pessoas, é bem assim que acontece. As pessoas ficam bravas, elas começam a achar que vão perder alguma coisa. E aí, por quê? Porque a física quântica vem para você mudar de paradigma. Então, por que é tão difícil as pessoas aceitarem a física quântica? Porque elas vão ter que mudar. E as pessoas não querem mudar, porque o ego delas é tão grande, né? O ego, né, que não está conectada com a centelha divina, né? Porque o ego, quando ele está a serviço da centelha divina, ele é um ego forte, o professor ele fala. E ele faz tudo a serviço da centelha divina. Ele faz o que precisa para favorecer o todo. Quando esse ego ele está só favorecendo a ele mesmo, ele pensa nele mesmo, então tudo que vir externamente para tirar ele desse lugar, ele começa a gritar, a berrar. Então não é a pessoa, é o ego da pessoa, né? Só que a pessoa ainda continua usando, é o que o professor ele fala, a pessoa continua usando o celular, a pessoa ainda continua usando todas as maravilhas da física quântica, mas quando a gente vai falar da física quântica em mudança de vida e de postura, a pessoa diz que aquilo ali é uma pseudociência, né? Então é bem interessante o ponto de vista das pessoas. Mas continua usando Wi-Fi, continua usando Bluetooth, continua usando satélite, acreditam que a física quântica, então, é só para isso, ela não é para mudanças de vidas, né? O professor Hélio fala no vídeo dele, na palestra dele, eu acredito que é a Saindo da Matrix, a aula 3 do professor Hélio. Ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que toda a tecnologia moderna, o Wi-Fi, o Bluetooth, o satélite, funciona porque uma parte invisível da realidade, o campo vibracional, o campo eletromagnético de ondas. Quando você fala no celular, sua voz é transformada em frequência, uma vibração invisível que viaja de forma de ondas eletromagnéticas pelo ar, e isso sem fio nenhum. Essas ondas vão até uma torre, depois para um satélite, cruzam oceanos, atravessam continentes e chegam em tempo real no celular de alguém do outro lado do mundo. E ele fala que muitas vezes você está andando num carro em movimento a 120 km por hora e mesmo assim você consegue falar com outra pessoa. Só que as pessoas acreditam que a física quântica é só para isso e por isso que o mundo está assim. As pessoas também, ele traz muito sobre isso, né? Não existe tempo e espaço, então por isso que você ainda, você pode ressignificar os seus traumas, você pode ressignificar a sua mente, você pode limpar toda essa sujeira mental que tem na sua mente, porque não existe passado, presente e futuro, né? A gente falou sobre os experimentos que explicam sobre isso também, né? O efeito retardado, né? A dupla fenda com esse efeito retardado que ele volta no tempo e escolhe o que você quer. Eu vou deixar todos os vídeos aqui para você assistir que a gente falou sobre isso, tá? O professor Hélio fala muito que não existe nada material. Nada é material. Tudo é onda. É você que colapsa. Então, Pamela, eu não acredito nisso. Você colapsou tudo na sua realidade. Essa cadeira que a gente está sentando, esse celular que a gente está usando, o computador, tudo que é matéria, quem colapsou foi você. A família que você está. O pai que você escolheu, a mãe que você escolheu, todo o cenário foi você que colapsou, porque não existe matéria, só existe onda. E quem colapsa a onda é você. Então, porque tudo que está aqui foi você que colapsou, só existe onda. A partícula quem cria é você. O que você consegue sensoriar é você. E você veio para essa dimensão
para sensoriar. Você veio nessa dimensão para experienciar o que é sentir, o que é comer. É por isso que você veio para cá, porque você é um ser infinito, você não precisa de nada disso aqui. Você está aqui como uma experiência, e a gente já vai falar sobre isso. Não tem problema nenhum estar aqui e não ser daqui. O problema é estar aqui e achar que é daqui. Esse é o problema das pessoas. Estar no mundo e ser do mundo. O problema das pessoas é isso, é estar no mundo e se identificar com a forma que você não é. Se identificar com as coisas que você não é. Não é o problema estar aqui e experienciar. Estar aqui e não ser daqui. Porque não tem apego, não tem identificação, o ego não está a serviço de um egoísmo, o ego está a serviço do todo. A gente já vai falar sobre isso. E aí as pessoas também usam a ressonância magnética. A ressonância magnética, muitos médicos pedem para as pessoas fazerem ressonância magnética. E a ressonância magnética também trabalha com física quântica, tudo aqui trabalha com física quântica. O que é a ressonância magnética? É um exame que ele vai gerar imagens detalhadas no interior do corpo usando campos magnéticos. É um exame que gera imagens detalhadas no interior do nosso corpo. Ele não passa sem radiação, sem cortar, sem injeção. E como que a gente consegue ver essas imagens? O que acontece quando a gente faz uma ressonância magnética? O nosso corpo ele é feito, em sua maior parte, de água, H2O. E a água tem hidrogênio. E o núcleo do átomo de hidrogênio tem um próton que se comporta como um imãzinho. Ele gira, né? O imãzinho, a gente falou sobre o spin da partícula, né? O spin da partícula. Ele gira, ele tem spin. Então vamos lá. A água, o nosso corpo, a maior parte que a gente tem no nosso corpo é de água, ok? E a água tem hidrogênio. E no núcleo desse hidrogênio tem um próton que se comporta como um imãzinho. Ele gira, ele tem o spin. Quando você entra na máquina de ressonância, ela cria um campo magnético muito forte e esse campo alinha todos esses prótons de hidrogênio, como se fossem bússolas. E elas se viram na mesma direção. Lembra que elas têm o imãzinho que vira? Elas ficam alinhadas na mesma direção. A máquina, então, emite pulsos de rádio. Esses pulsos chacoalham os prótons, tá? Que tem dentro do hidrogênio, fazendo eles saírem desse alinhamento que ficaram no início. Quando o pulso é desligado, eles então alinham, depois eles dão o pulso, que aí vai fazer com que ele saia desse alinhamento. Quando esse pulso é desligado, os prótons voltam para o seu lugar e liberam energia nesse processo. Então, eles alinham, pulso, eles soltam, e aí desligou o pulso, eles voltam. E nessa volta, eles liberam energia. É como se eles suspirassem. Voltou. Eles voltam para o estado natural. Essa energia é liberada e é o que a máquina capta. O computador traduz esses sinais em imagens. Dependendo da densidade dos tecidos, da quantidade de água de cada órgão, os sinais mudam. E a imagem do corpo aparece com detalhes incríveis. Então, cada tecido tem a sua densidade, cada tecido tem a sua quantidade de água, e por isso que a gente vê, eu vou deixar aqui como que aparece a imagem de uma ressonância magnética, por isso que a gente vê a imagem de uma ressonância magnética. O branco, assim, né? Devido a isso. Então, o que é isso? É física quântica pura. É mostrando para você o que o professor Hélio fala quando ele diz isso. A ressonância magnética mostra que você é feito de átomo. Ela comprova isso. A ressonância magnética alinha e agita os átomos do seu corpo com magnetismo e ondas de rádio. E ao absorver, como eles voltam ao seu estado natural, e aí revela tudo que está dentro de você, sem cortar nada. Ok? Então, você aqui comprova um exame simples que existe, que todo mundo faz, ou que não fez um dia, pode ser que faça, comprova que você é feito de átomo. Porque é assim que é trabalhado, é assim que a gente consegue ver. Entendeu? Então, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso na terceira aula
do Saindo da Matrix, se você quiser assistir a aula completa, tá? A ressonância harmônica. Basicamente, para as pessoas entenderem, porque muitas vezes a pessoa está fazendo ressonância, não sabe nem o que a ressonância harmônica é. O que é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto? É uma onda de amor incondicional. Por quê? Em essência, você, eu, todos aqui, é amor incondicional em essência. Ok? Quanto mais conectado à sua essência, mais amor você é e você sente. Quanto menos conectado da sua essência, menos esse sentimento de amor você sente. E mais atualizações interessantes você atualiza para sua vida. Por que você se conecta com a escassez se você não é escassez? Porque não tem amor aí. Por que você se conecta com coisas que você atrai para sua vida, coisas que não são tão interessantes? Porque você não está conectada com o amor. A sua essência é o amor e você está desconectada dela. Então, a onda da ressonância é amor incondicional. Quando nós estamos resistindo à onda, a gente está resistindo ao quê? Ao amor. Porque por mais que você peça carro, casa, apartamento, o professor Hélio vai mandar o amor. O amor junto com a onda. Ok? Porque o que é? Primeiro o reino dos céus e tudo mais o será acrescentado. Ah, Pamela, mas tem tanta gente que cocria coisas, dinheiro, não sei o que, tem uma vida maravilhosa e faz mal para as pessoas. Mas existe uma coisa bem diferente de riqueza, bens materiais e prosperidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ter dinheiro, bens e uma vida que você aparenta relativamente maravilhosa, não quer dizer que você tenha prosperidade. Você só tem prosperidade e você consegue manifestar uma vida abundante quando internamente você está em paz. Mas quando você cria o seu dinheiro, as suas coisas, em cima de outras pessoas, no seu ego, por mais que a gente não consiga ver aqui a justiça divina, mas existe um campo eletromagnético que está registrando tudo que essa pessoa está fazendo. Ela está criando a partir do todo, ela está criando para o todo, ela está criando e ajudando várias pessoas, ou ela está criando, escravizando outras pessoas. Isso fica registrado no nosso campo eletromagnético, isso é lido. Ah, mas eu não vi a justiça divina agir aqui, a pessoa morreu e eu não vi acontecer nada com ela. Você não é daqui. Isso aqui é lido e a pessoa vai ter que pagar, digamos, né, o karma. Mas deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre o karma. O karma nada mais é do que a sua consciência. Você, por mais que você esteja dormindo um sono profundo e mais desconectado da sua essência que você pode estar, vamos supor uma pessoa que matou 1000 pessoas, uma pessoa que fez uma coisa horrível, ela está totalmente desconectada de quem ela é. Mas dentro dela existe uma fagulha da verdade. Então ela mesma vai se autopunir do que ela fez. Porque ela sabe a verdade que ela é. Por mais que ela esteja dormindo num sono profundo da mentira, ela sabe quem ela é. Ela não está escolhendo manifestar aquilo que ela é. Mas ela sabe. Então ela se autopune. Não é ninguém que pune, ela se autocobra, ela se autopune. Sendo aqui ou em outra dimensão. Você não é daqui. Então pode ser que muitas coisas que as pessoas estão fazendo, você não consegue ver essa justiça. Mas ela vem. E ela fica ainda gerando gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas que ganharam dinheiro, prosperaram em cima das costas de outras pessoas. A gente vê isso dentro do campo de constelação, inúmeras histórias. Esse registro fica ali. Aí tem que vir uma geração para limpar toda a caca que a outra geração, né? Todas as escolhas interessantes que a outra geração fez. Gente, isso aí a gente vê de monte. Então, não iludam que a prosperidade tem a ver com bens materiais. Não.
A prosperidade que está sendo a serviço do todo, ela é em todas as áreas da vida. E você não vai ganhar dinheiro e ser próspero em cima escravizando outras pessoas. Muitas vezes a pessoa que ela está alinhada com a prosperidade e a abundância, ela está alinhada ajudando outras pessoas de uma forma ou de outra. Beneficiando, ela tem uma visão sistêmica das coisas. Ela quer ajudar todo mundo. Ela quer beneficiar todo mundo. Ela quer que todo mundo cresça. Ela quer que todo mundo desenvolva. E isso é uma visão de prosperidade. Então, não confunda uma pessoa que tem uma mentalidade... Porque o que vocês têm que entender? Dinheiro não é sobre merecimento, como a gente acreditava. Uma pessoa que manifesta dinheiro e bens materiais não quer dizer que ela merece você não. Quer dizer que ela tem, dentro da cabeça dela, ela não tem tantas crenças que limitam ela a manifestar dinheiro. É só isso. E talvez você tenha algumas crenças que limitam você a manifestar dinheiro. Então não é sobre merecimento. Por isso que pessoas que não têm comportamentos bons manifestam dinheiro e pessoas que às vezes têm comportamentos bons não manifestam dinheiro, porque é uma questão de mentalidade. Não tem nada a ver com merecimento. É uma questão de mentalidade. Você não tem crenças negativas sobre aquilo, você vai manifestar. Mas aí dizer que uma pessoa que tem casa, carro, apartamento e uma vida relativamente que ela mostra que é maravilhosa, não quer dizer que ela é próspera. Porque a pessoa, para ela ser próspera, ela tem que estar com uma paz interior muito grande. Para você estar com essa paz interior muito grande, você tem que estar muito alinhada com o amor incondicional. E você tem que estar a serviço do bem-estar de todos, não pensando só no seu umbigo. E para isso, então, é um grande, despertar. O que é o despertar? É o reconhecimento de quem você é. Então, quando você está recebendo a onda do professor Hélio Couto de amor incondicional e você está vibrando aqui na culpa, no medo, na apatia, na tristeza, a onda vem do amor incondicional e ela precisa limpar tudo que não é ressonante. Presta atenção, ressonância. A onda, ela vem e tudo que não for ressonante com o amor incondicional precisa ser liberado. Por isso que tem catarse, limpeza. Limpa, 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 limpa. Limpa, 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 limpa. Meu Deus, parece que a minha vida tá um caos. Deixa limpar. Deixa limpar. Não resiste, deixa limpar. E isso está impedindo você de se conectar com o amor incondicional. Ok? Amor incondicional. Aí ela vai lá, deixa entrar um pouco, limpou. Só que são camadas e camadas e camadas. Aí a vida melhora um pouquinho. Aí daqui a pouco, dá uma coisa. Aí a onda vem. Vem a onda de amor incondicional. Vamos limpar tudo que não é ressonante com amor incondicional. Tudo que não for a sua essência divina. Limpa, 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 limpa. Limpa, 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 limpa. Limpa, 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 limpa. Começa a vir na sua vida situações e pessoas para mostrar que o que tem na sua mente. O que tem na sua mente começa a vir pessoas e situações. Então, é sobre isso, minha gente. Vai fazer a ressonância harmônica. O professor Hélio fala sobre isso. Todo problema que a gente vive nessa realidade é porque nós não temos amor. É porque nós estamos contra a nossa essência, que é o amor. Não é porque a gente não tem amor. É porque nós estamos indo contra quem nós somos, que é o amor e a imagem e semelhança do Criador. E por que é tão difícil? Porque foi colocado Jesus como se fosse Jesus a única pessoa que pudesse realizar isso. Então, a gente vê como isso sendo muito difícil a gente atingir. Mas não é, Jesus é o nosso irmão mais velho, abriu a porta para outras pessoas caminharem com ele e ir para o mesmo lugar que ele. Ele só mostrou amor. E aí você fala, ai, mas nossa, mas o que Jesus fez foi muito difícil. Eu não vou conseguir fazer. Isso que as religiões pregavam e pregam até hoje. Para ser difícil. Mas não era para ser difícil. Um curso de milagres fala sobre isso. Ok? Então, o amor que você é, você precisa de um auto-reconhecimento do que você é. Temos tanta dificuldade de receber o amor. Por que a gente tem tanta dificuldade de voltar para a nossa essência? Porque você tem uma culpa no seu inconsciente. E aqui, prestem bem atenção,
Vamos adentrar no qual é o objetivo de você estar encarnado aqui e principalmente nesse momento de transição planetária. Então, você vai entender o porquê de você estar aqui, tá? Por que que nós estamos desconectados da nossa essência? Porque nós temos tanta dificuldade de receber o amor. A ressonância é amor. E por que que eu resisto ao amor? Porque você tem uma culpa no seu inconsciente. Todos nós temos. Individualmente, coletivamente. Ok? Então, eu vou explicar para vocês o que é. Aqui, esse livro, Um Curso em Milagres, ele fala muito, muito sobre isso. E o Desaparecimento do Universo também fala sobre isso, tá? Então, o professor Hélio Couto fala o quê? Todos nós somos Deus, que é esse vácuo quântico criador. E Deus, por ser infinito, não pode se restringir. Prestem bem atenção. Então, Deus, que é o vácuo quântico, eu já mostrei aqui para vocês, ele criou o seu filho. Porque Deus é amor incondicional, então ele cria, 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 cria. Ele é a criação. Ele cria, cria, cria. Criou o seu filho, que também é parte dele, um com ele, imagem e semelhança dele. E esse filho, por um segundo, ele pensou: e se eu criasse algo separado de Deus? Deus não pode dizer, não, você não vai criar. Deus não pode se limitar. Ele permite que crie. Ele não pode restringir o seu filho. Ele não pode limitar. Você tem livre-arbítrio, você quer, crie. Ele não pode limitar. E a partir disso, surgem as infinitas criações. Os multiversos, as realidades, as formas, as experiências. Tudo isso não está sendo criado fora de Deus. Tudo isso está sendo criado dentro de Deus. Porque nada existe fora de Deus, fora do todo. Ok? Deus, aí o professor Hélio fala, Deus criou para agregar informação, né? Deus criou nós, né? Para agregar informação. E muitas vezes o que eu tinha na minha cabeça? Mas se Deus é tudo, por que ele quer agregar informação? E o que acontece? Informação, no que ele fala, não é o acúmulo de mais coisa. Então, Deus está precisando de mais informação. Deus está precisando, não. Ele fala que Deus, ele quer agregar informação porque a informação é igual a expansão, é crescimento, porque Deus é criação. Então, cada nova experiência, cada nova criação não soma algo de Deus, mas expressa mais dele, entendeu? Então, quando o professor Hélio fala que Deus criou, né, criou nós, criou o filho dele para agregar informação, não é que ele está precisando de algo, mas é que é como se fosse a expressão, sabe, a onda. Então, uma onda assim, depois a onda ela vai aumentando, aumentando infinitamente. Então, quanto mais criação, mais expressão de Deus tem no mundo. A informação que professor, ele fala nesse contexto é a diversidade infinita de formas de consciência que a gente encontra para se perceber, para se sentir, para se viver. Não é algo que está faltando, mas é a expressão maior e mais grandiosa de Deus. É só mais possibilidades escolhidas, né? O Axis Consciousness fala sobre isso. Mais possibilidades de escolher, mais expansão, mais crescimento, mais dele, mais dele, mais dele. Ele se expressa cada vez mais, 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 mais. Porque só existe ele. E por ser infinito, ele não pode deixar de expandir. É da natureza do amor, o crescimento, a expansão. Ok? E qual que é, então, a nossa missão aqui? Por que você está aqui, nesse mundo? A missão de todos nós, enquanto centelhas do todo, é lembrar quem somos. Lembra que eu falei para vocês? A missão da nossa vida é lembrar quem somos. É o auto-reconhecimento. É se perceber como unidade, mesmo dentro da experiência temporariamente de separação. Esta é a sua função aqui. Quando você está na separação, mas a sua mente está conectada com a verdade de que você é, você cria uma vida extraordinária para você e para o mundo. Eu até me emociono de falar.
Despertar da ilusão de separação e voltar à consciência da unidade. Isso é iluminação. O que aconteceu que deu errado, digamos, essa realidade? Quando houve a expansão, o Big Bang, houve dentro do inconsciente a culpa. Porque se acreditou que nós estávamos separados de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma criação, mas uma criação com o inconsciente conectado com a culpa, e por isso cria desamor. Porque esse mundo não é um mundo de amor. Por que ele não é um mundo de amor? Porque existe no inconsciente coletivo e no inconsciente das pessoas a culpa. A culpa de estar separado do todo. Isso é uma mentira. Ninguém está separado do todo. Então você tem o papel aqui de relembrar quem você é, que é amor incondicional. Surgiu essa ideia, esse pensamento louco que um curso de milagres fala. A mente acreditou que tinha feito algo errado. Lembra a história do Adão e Eva? É isso. A mente acreditou que tinha feito algo errado e aí nasceu a culpa a nível inconsciente. E a culpa vem criando o quê? Ideias de separação. E ideias de separação causam o quê? Sofrimento. A culpa começou a ser projetada no mundo e aí começou a haver dor, conflito, medo, rejeição. Então a jornada da alma de todos nós é voltar para o amor. Por isso que a ressonância está aqui para nos ajudar nisso. Lembrar que nunca houve separação de fato e que tudo é só um sonho inconsciente. Ok? Então, cada vez que alguém escolhe o perdão, a leveza, a compaixão, está desfazendo a culpa, está acordando do sonho. E à medida que mais consciências despertam, o campo coletivo também se reconecta com a verdade de que somos um, ok? E depois que aconteceu o despertar, aí existe várias. Depois. E o que acontece depois? Aí vai muito do que a mente escolhe, tá, gente? Aí a gente vai conversar na próxima live, tá? Porque tá, Pamela, aí eu despertei. Aí você despertou, aí você vai ver o mundo com outros olhos, tá? Pessoas com outros olhos. Você vai ver tudo diferente do que você tá vendo hoje com a ideia de separação. Você vai ver tudo um. E vai se iluminar. Quando que você começa a se iluminar? Quando você para de julgar. Quando você tá julgando, você tá separando. E quando você olha para as pessoas e para as coisas para entender que aquilo está representando quem você é, porque só existe uma onda. Então as pessoas estão mostrando para você coisas do seu inconsciente que você precisa liberar, o que você precisa perdoar. Eu fiz um exercício hoje de um curso de milagres e fala assim, que eu estou disposto a ver o mundo de um jeito diferente. Então eu estou disposto a ver o mundo de um jeito diferente. Eu estou disposto a ver o mundo de um jeito diferente. Aí ele fala, eu estou disposto a ver essa pessoa, aí você fala o nome da pessoa, de um modo diferente. Eu estou disposto a ver, aí muitas vezes você vai ver uma pessoa e você vai julgar ela, né? Então você vai julgar ela falsa. Então eu estou determinada a ver a pessoa, aí você vai falar o nome da pessoa, que eu vejo falsidade de um modo diferente. Você vai fazer isso, você vai repetir isso várias vezes, até aquele julgamento se dissipar. É isso, é o perdão. Se você vê no outro, você viu isso em algum lugar em você, consciente disso ou não. Então, quando você começar a se unir, a se unificar e ver tudo fora, como é o reflexo dentro, aí você começa a parar de julgar. E aí você começa a se iluminar, e aí o mundo começa a ser diferente, e você fica sempre a serviço do todo. Você sai do ego que só pensa em si, e em benefício próprio e começa a olhar para o que é bom para todo mundo, o que fica bom para todo mundo. A visão unificada das coisas. A constelação trouxe muito isso para o mundo, está trazendo muito isso para o mundo, por isso que ela está sendo bem aceita e bem desmistificada. A ressonância harmônica também está trazendo isso. Então, qual que é a tua função aqui? O auto-reconhecimento. Eu sou amor. Pode ser que eu esteja dormindo ainda e muito presa nesse inconsciente que eu não sou, mas eu sou amor. Então é para isso que eu preciso voltar, o meu auto-reconhecimento. Quando eu reconheço quem eu sou, e quanto mais conectada disso eu estou, mais coisas boas eu vou atrair para minha vida, porque eu vou atrair aquilo que eu sou, ok?
Então, gente, é isso. A gente vai depois no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho onde você vai depois que a festa aqui acabar, né? Depois que essa experiência humana acabar, para onde você vai, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho. Então, desmistificamos a física quântica, falamos quem você é. Hoje a gente falou qual que é a sua função aqui, o que eu vim fazer aqui. E da próxima a gente vai falar para onde você vai, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.